Eu saúdo a todos com a grandiosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vou cantar um hino para a meditação de todos, que o hino 15, um hino muito conhecido. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegra em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada de além, apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excesso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegra em sua luz. Amém? Vejamos que Jesus ele veio, padeceu na cruz do Calvário por nós, passou um grande sofrimento, para hoje nos dar esta oportunidade que nós temos de ser chamado Filho de Deus. É um privilégio, não é? Para cada um de nós, é um privilégio que nós temos de engrandecer, é um privilégio que nós temos de exaltar, é um privilégio que nós temos de engrandecer o santo nome do Senhor, porque a palavra de Deus é uma palavra fiel e verdadeira. Eu quero deixar para a meditação de todos no livro de Lucas, capítulo 15 e o versículo 11. É um versículo muito conhecido. É um versículo em que nos fala realmente como aquele que abandona Jesus, aqueles em que vai à procura de algo melhor e muitas vezes termina sem nada, não é? Muitas vezes termina no lamaçal do pecado, termina de uma maneira em que ele não esperava, não é assim? Eu quero ler do capítulo 11, no capítulo 11 em diante, que diz assim: E disse-lhe um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu
por ele e assim fazendo. Quanto diz amém? Irmão, esta palavra em que eu li esta noite, em que eu li e testifiquei para vocês, é uma palavra muito conhecida. Porque Jesus ele começou a falar uma parábola, ou começou a falar como seria e como havia de ser um filho em que abandona o pai e sai à procura de algo melhor. Não é assim? Aquele homem, aquele menino, vivia ali com seu irmão e seu pai naquela fazenda. E a Bíblia diz que ele chegou, ele ali não estava satisfeito e disse-lhe: pai, me dá metade da minha herança que me pertence, porque aqui não está dando mais para mim. Eu vou pegar este dinheiro, vou investir lá na cidade grande. E o pai, com certeza, se entristeceu muito com aquela atitude do seu filho, mas fez conforme o seu pedido. Vendeu metade da sua fazenda e deu para aquele menino. E aquele menino, ele amontou em seu cavalo e saiu para uma cidade longínqua, como se diz aqui a Bíblia. E aquele homem agora, quando chegou naquela cidade, ele começou ali a gastar o seu dinheiro. Ali ele começou a se prostituir. Ali naquela cidade ele começou a buscar coisas em que realmente era desagradável. E ali o seu dinheiro foi se acabando. E ele não dando por conta de si o que estava acontecendo. De repente, meus amados, o dinheiro daquele jovem se acabou. Os amigos se afastaram dele. A mulher ele não tinha mais, porque se afastou, porque ele não tinha mais dinheiro. E aquele homem diz que naquela cidade passou a ter uma grande necessidade. E aquele menino agora, ali ao passar do tempo, começou a passar necessidade, porque não tinha dinheiro para comprar, não tinha nada. E agora ele começou a ver e a refletir a sua vida. Estava numa cidade longe, distante da casa do pai, não tinha como voltar. Aquele menino agora começou a passar necessidade. Ele começou a pedir esmola para se alimentar. Mas ele não tendo ali, vendo que não tinha nada, ele saiu para uma fazenda onde ele era acostumado, onde ele costumava-se e tinha experiência de trabalhar. Mas só que aquela fome tinha atingido aquela fazenda e aquele homem não tinha condição de dar ou de botar aquele homem, aquele menino para trabalhar, porque ele não tinha dinheiro para pagar a ele. E ele agora, ele conversou com aquele homem e aquele menino que ali estava, ele foi alimentar porcos. E a Bíblia diz que ele, quando botou a comida dos porcos, a Bíblia diz que ele caiu ali de joelho e começou a refletir a sua vida e começou a ver como a sua vida estava. O que eu acho interessante foi que aquele menino agora, ele começou a ver a sua situação. E a Bíblia nos mostra que ele, quando ele estava olhando a sua situação, ele começou a se lembrar da casa de seu pai. E a Bíblia diz que quando ele começou a lembrar da casa do seu pai, ele começou a ver o que tinha na casa do seu pai e sua situação que estava ali tentando comer as gamelas que o porco comia. E a Bíblia diz que ele olhando, ele disse, quando caiu em si, disse: meu Deus, tanto jornaleiro de meu pai,
tem abundância de comer um pão, e eu aqui perecendo de fome. Ele começou a refletir a sua vida. Mas ele disse: vou me levantar, irei até a casa de meu pai e pedirei, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. Aquele menino se levantou. O seu pai ali estava, olhando para aquele lado, esperando a vinda do seu filho. E de repente, aquele pai viu aquele homem todo sujo. E ali, quando aquele homem estava ali todo sujo, a Bíblia nos relata que o pai foi se aproximando, reconheceu que era seu filho, correu, o abraçou. E quando ele abraçou o seu filho caiu, ambos os dois chorando. O seu filho caiu de joelho e disse-lhe: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe pelo menos como um dos seus trabalhadores. O seu pai levantou aquele moço, com certeza se abraçou-lo e disse-lhe: olha, põe um anel em seu dedo, põe veste nova, põe um sapato novo, porque este é matar o novilho cevado, porque este é o meu filho, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E ali fizeram uma grande festa para aquela grande comemoração daquele menino que estava vindo ali. E ali fizeram aquela grande festa. O que eu acho interessante foi quando o irmão dele chegou, que viu aquela grande festa, ele chegou ali e perguntou: o que é que está acontecendo ali? E ele disse: olha, é o teu irmão que voltou. E aquele pai, quando chega, que volta, e aquele menino diz assim: pai, há tanto tempo eu estou contigo, eu trabalho, eu estou aqui todos os dias, e tu não me dás um cabrito para eu comemorar. Mas esse teu irmão, que gastou tudo, que gastou metade da tua fazenda, tu mata o novilho cevado e tu faz uma festa para ele. Aquele homem olha para o seu filho e disse: olha, meu filho, tu estás aqui todo o tempo, mas esse teu irmão não, ele saiu, ele estava morto e reviveu, ele estava perdido, que eu não sabia onde ele estava, mas ele foi achado, ele está aqui comigo, mas tu todo dia estás comigo. Até isso é momento de comemoração, porque o teu irmão voltou bem, o teu irmão voltou com saúde, e agora ele está de volta em sua casa. Meus amados, tantos que estão na igreja, que oravam, que cantavam, que buscavam, que engrandecia, que exaltava o santo nome de Deus, agora eles deixaram Jesus e foram praticar as coisas que o mundo tem oferecido. E ali ele começa a entrar no vício da embriaguez. Aparece amigo, aparece mulher, mas vai chegar um dia em que o dinheiro vai se acabar. Vai chegar um dia que aquele homem vai desperdiçar tudo que tem. E aquele homem agora vai se achar-se só, porque a mulher vai desprezar, amigo vai desprezar. E aquele homem agora começa a andar matrapilho, começa agora a ser desprezado pela sociedade. E ele agora começa a refletir a sua vida, o que era quando estava na casa de Deus, quando estava na casa do Pai. Ele começa a refletir a sua vida, ele começa a olhar para si, ele começa a ver a sua vida que era e a sua vida como estava naquele momento. Pregava a palavra, testificava, falava do amor de Deus, falava da sua grandeza, pregava, dizia que Jesus estava voltando, mas resolveu experimentar as coisas que o mundo tinha oferecido. O pecado é feito uma areia movediça. Enquanto o homem se mexe, meu filho, mas vai entrando para dentro, vai se aprofundando a cada dia. Mas quando Jesus, ele padeceu, ele morreu na cruz do Calvário, ele nos resgatou, ele nos tirou, ele nos lavou, ele nos limpou, ele fez morada em nós. Mas muitas vezes
abandonamos pelas belezas que o mundo tem oferecido, pela beleza que o mundo tem mostrado. Mas eu estou aqui para falar-te, Jesus, da sua grandeza, da sua soberania, do seu amor, porque a palavra de Deus é uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra verdadeira, porque a palavra de Deus é uma palavra fiel. Eu testifico a respeito desse Deus e a engrandeço porque a sua maravilha, o seu amor é grande para com sua igreja, para com seu povo. Vejamos aquele que abandonou Jesus. Ele está debaixo, braços abertos. Ele está esperando você voltar. Ele está esperando você dar o primeiro passo. Ele está esperando você dizer: eu estou errado, eu falhei, eu errei, eu vou me levantar e vou voltar para a casa de meu pai. Mas quando chega lá, eu quero dizer para vocês que Jesus já está esperando você. Ele vai abraçar e vai haver festa no céu e vai dar uma nova oportunidade, vai te dar veste nova, vai te limpar, vai te lavar e vai te dar uma nova chance para que tu recomece. Um certo dia, um homem chegou perante Jesus e disse: mestre, o que é que eu faço para nascer de novo? O que é que eu faço? Jesus disse-lhe: é necessário que tu nasça novamente. Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo. Aí Nicodemos pensou logo no pensamento da carne. Senhor, porventura, eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus disse, não, Nicodemos. Quem é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. A diferença. O que é nascido da carne é nascido de uma mulher. Mas o que é nascido do Espírito é um novo nascimento. Receber um novo Espírito, uma nova vida, ser lavado pela água do Espírito e ter uma nova vida, um novo recomeço, recomeçar tudo de novo, mas diferente, porque Jesus, ele habita no nós, vem habitar em nós. O apóstolo Paulo, ele fala claramente: não sabem vós que tu sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? Que o Espírito de Deus habita em vós e não é de vós mesmo, mas de Deus? O Espírito de Deus, meus amados, habita em nós. Depois que nós passamos a aceitar a Jesus, que nós aceitamos Jesus, passamos a ser um novo homem, uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que eu quero dizer para vocês. As coisas velhas foram, eis que tudo se fez novo. Que venham as lutas, que venham as dificuldades, que venham o problema, mas Deus, ele nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado, ele está conosco. Ele está sempre a nos ajudar. Porque Jesus, ele é o caminho. É o caminho que liberta, é o caminho que transforma, é o caminho que dá vida. Pois só em Jesus nós devemos confiar. Só nele. Porque não há outro caminho. O caminho que muitas vezes seguimos é o caminho de morte. Mas Jesus é a vida. Jesus é quem liberta. Jesus é quem transforma. Jesus é quem faz os mortos ressuscitar. Jesus é quem está conosco, está ao nosso lado. Aquele filho pródigo, ele se achava que não tinha mais jeito. Mas ele caiu por si. Rapaz, na casa de meu pai, eu tinha comida na hora certa. Eu tinha pão. E eu aqui perecendo de fome, tentando comer da gamela dos porcos. Ele desejou comer. Meus amados, assim aquele que deixa o Jesus, que ele vai para o mundo, ele começa a entrar no vício da embriaguez, começa a se prostituir, ele começa a sujar sua fé. Mas eu quero dizer para vocês que ainda há oportunidade, ainda há chance para que você se arrependa deste caminho e volte para Jesus. Ele está te esperando, de braços abertos. Ele está te esperando. Tu dar o primeiro passo. Tu pregava a palavra,
testificava, falava de Jesus, dizia que Jesus ia voltar, não é? Tu era aquele que pregava e falava de sua grandeza, não é? E agora tu se acha no mundo, praticando todas as coisas que o mundo te oferecido. O mundo te dá uma paz falsa, uma paz que lá na frente você vai se arrepender depois. Mas Deus não, Ele te dá uma paz verdadeira. A paz que Jesus te dá, nada neste mundo e ninguém neste mundo pode dar. Mas Jesus, Ele pode te dar esta paz. Ele quer te dar esta paz, mas só depende de você. Volte com muita pressa, porque Ele ainda há esperança. Porque eu estava no ponto do ônibus, uma certa mulher chegou, e essa mulher, ela era prostituta. E ela chegou para mim e disse: olha, eu sei que tu é crente, eu sei que tu é casado. Eu disse assim: sou crente, graças a Deus, e sou casado, sou crente. E eu comecei a pregar para ela. E ela começou a dizer que estava possuída. E eu comecei a falar de Jesus e de repente aquela mulher caiu no choro. Ela começou a chorar, chorou muito. E disse: irmão, Ele tirou tudo de mim. Ele disse que Satanás tinha tirado tudo dela. Tirou a vida, acabou com os casamentos dela, acabou com a vida dela, acabou com ela porque estava se prostituindo, vivendo na rua para sobreviver, perdeu a casa. Ela começou a dizer para mim, eu não podia fazer nada, porque realmente, porque deu lugar. Mas com certeza aquele filho pródigo, ele pensou a mesma coisa, que não havia mais jeito, mas ele deu o primeiro passo. Ele foi até aonde estava o seu pai, e quando chegou lá, disse: pai, me recebe ao menos como dos teus trabalhadores. O pai disse: não, o pai não tirou nada. Disse: tu és meu filho, estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Eu comecei a pregar para esta mulher e eu disse para ela: olha, o erro foi você escolher um caminho que era errado. Porque você era crente, sua família é crente, não é? Ela confirmou que era, mas ela vivia num mundo maltrapilho e destruiu a sua vida. Eu disse para ela: olhe, mas ainda há oportunidade, viu? Ainda há chance para que você se arrependa.